Fala galerinha, hoje vamos tratar sobre o assunto tubeless ou não tubeless. Pois é, o que me trouxe a falar sobre esse assunto hoje é que eu estava escrevendo uma matéria lá no Pra Quem Pedala sobre o lançamento da Mavic, que a Mavic finalmente entrou para os pneus tubeless para as bikes de estrada. O que foi interessante porque a Mavic foi a marca que inventou o tubeless para o mountain bike. Em 1999 eles fizeram uma parceria com a marca Hudson para desenvolver o UST, que é o Sistema Universal Tubeless, traduzindo do francês lá. O UST é Universal System Tubeless System, só que em francês. Então, eles que criaram lá em 99... Eita ferro que essa luz ficou foda. Eles criaram, só que no ciclismo de estrada eles demoraram alguns anos para apresentar a solução deles para os pneus tubeless. Só para falar um pouquinho sobre esse lançamento deles, eles lançaram com força, porque eles lançaram 2 pneus e 12 modelos de roda, desde as rodas com freios a disco, sem freios a disco, rodas de perfil alto, de perfil baixo, enfim, lançaram toda uma linha já pronta para o tubeless e também os pneus prontos para isso. De acordo com eles, a grande vantagem deles com relação aos outros, eu até vi um teste no GCN, hoje aquele Global Cycling Network, ele encaixando o pneu na roda. Eu já usei uma roda Mavic com um pneu Mavic e isso realmente acontece. Você consegue encaixar o pneu na roda muito fácil, isso porque eles desenvolvem as duas coisas, eles desenvolvem tanto os pneus quanto as rodas. Então eles conseguem fazer um conjunto que encaixa de uma forma muito melhor sem que você perca a segurança. Então, quem usa pneu tubeless sabe que ele é bem complicado de encaixar às vezes, mas o cara consegue encaixar ele assim, sem espátula, sem nada, com uma facilidade incrível. Para quem não sabe de nada do que eu tô falando, pneus tubeless são pneus sem câmara de ar, ou seja, você tem 3 tipos de pneu hoje em dia. Você tem o clincher normal com câmara de ar, você tem o tubular, que é um pneu cilíndrico que já vem com a câmara de ar dentro dele, você cola ele na roda, e você tem o tubeless, que é o pneu que não utiliza a câmara. Dentro do tubular e do tubeless você usa um líquido selante. Esse líquido selante é feito de látex e quando ele entra, ele é colocado sob pressão, por exemplo, quando ele está vazando pelo buraco de um pneu, ele meio que solidifica e veda o furo. Então, só resumindo aqui o que são os pneus tubeless, né? No mountain bike já virou meio que um consenso, assim, de que o tubeless é a melhor solução. O pneu fica mais leve porque você economiza o pneu, a câmara de ar, e você evita muito problema, principalmente no mountain bike. Você passa por espinho, você tem muitas coisas na trilha que podem furar o pneu. Quando você está com câmara de ar, existe uma chance bem maior de você furar o pneu, porque o tubeless vai furar também, só que o líquido selante ele veda o furo e você consegue continuar rodando. Inclusive, é importante quando você, vamos supor, geralmente no mountain bike, quando você tem um corte lateral, o pneu não veda. Aí quando você vai colocar a câmara de ar, você tem que ver se você vai precisar fazer um manchão ou não naquele corte, dependendo do tamanho do corte. Talvez você precise botar um silver tape, alguma coisa para a câmara de ar não sair pelo corte. E você precisa dar uma olhada no resto do pneu, porque às vezes tem um espeto, um espinho de rosa, por exemplo, alguma coisa assim que entrou no pneu e que você não viu. E como ele foi vedado pelo látex, na hora que você colocar a câmara de ar, aquele espinho que às vezes está lá há meses no seu pneu, vai furar a câmara de ar. Então sempre que você for fazer esse troco, você tem que dar uma geral, não para achar só o que aconteceu o furo naquele momento, mas talvez outras coisas que estejam presas no pneu que podem gerar um novo furo na sua câmara de ar. Então, mountain bike, todo mundo concorda, legal e tal. Já no ciclismo de estrada, tem muita gente que ainda fica um pouco com o pé atrás. E hoje eu dei uma olhada aqui, vi alguns testes, um teste feito pelo Cycling Weekly, o teste feito pelo Global Cycling Network, um teste feito pelo Bike Radar, que foi bem legal. Inclusive esse teste do Bike Radar, eles foram num laboratório independente para fazer os testes de rolagem e peso e tudo, para ver as diferenças com relação ao tubeless e os clinchers normais, né? E assim, do ponto de vista de resistência de rolagem, o pneu que ganhou lá foi um da Schwalbe Pro, não sei o que ele realmente tem a menor rolagem, e ele é tubeless, só que os outros pneus abaixo dele não eram tubeless, e a diferença assim, da resistência de rolagem era 1 watt, então não chega a ser uma coisa significativa. Lá nos testes de resistência mostravam que a calibragem do pneu fazia muito mais diferença do que necessariamente se o pneu era tubeless ou não era tubeless. Então,
muitas vezes não é essa que é a questão, né? A questão, acho que vale a pena do tubeless é realmente talvez o peso, porque você vai economizar ali 50, 60 gramas de uma câmara de ar que você não vai utilizar, e você também vai ter menos furos. A questão da capacidade de vedação, que era até uma preocupação minha com relação ao tubeless, é porque no pneu de ciclismo de estrada vai uma pressão muito maior do que no mountain bike. Então no mountain bike você usa lá 20, 25, 30 libras, vai. Nossa, 30 libras já é bastante. Já no ciclismo de estrada você vai usar 100, 110, 120 libras, né? Então com essa quantidade de pressão, se ele seria eficaz na hora de vedar o furo, né? Porque quanto maior a pressão, mais difícil para o látex se consolidar e conseguir aguentar. Então vi os testes, o Cycling Weekly fez um teste também com alguns pregos, o cara batendo os pregos no pneu, e o DCN também fez teste botando vários parafusos no pneu. Assim como no mountain bike, o furo de parafuso e prego, essas coisas, ele veda muito bem, porque ele é um furo de uma certa forma regular, então na hora que você tira o prego, você bota a roda para girar, ele vai e veda com certa facilidade. O DCN até botou um prego, se eu não me engano, de 30 milímetros, um negócio assim de... O prego era de 3 centímetros, eu não sei a largura, mas era um prego bem grande e ele conseguiu vedar mesmo assim. Isso é bom porque a maioria dos furos, principalmente aqui em Brasília que eu vejo acontecendo no ciclismo de estrada no dia a dia, geralmente são aqueles araminhos que saem do pneu de carro, né? Que é um araminho bem maldito, fininho, pequenininho, que geralmente entra no pneu, às vezes ele nem fura de primeira, mas você vai rodando e ele vai entrando, até que ele chega na câmara de ar e dá aquele furinho que o pneu vai esvaziando devagar. Muitas vezes ele fura até Mr. Tough, eu uso aquela fita antifuro, eu sempre uso, eu tenho aquela normal que você troca, né? Você troca o pneu, você pega a fita e passa para o próximo pneu, só que aí você adiciona mais peso, né? Então você tem a câmara de ar mais a fita antifuro que pesa, sei lá, metade do peso da câmara de ar, mas já é mais peso, né? E muitas vezes esse araminho ele fura inclusive o Mr. Tough. Já o tubeless, com essa questão do líquido, esses furinhos pequenos, com certeza ele vai vedar, porque se ele veda de um prego grande, ele com certeza vai vedar o furo de um araminho pequenininho, né? Então, acho que nesse sentido vale bastante a pena. A questão é o preço, né? Não sei, para ser muito sincero com vocês, eu não sei como é que tá aqui no Brasil, porque eu no ciclismo de estrada, eu uso, até hoje eu só usei clincher. Tô pensando em testar um tubeless, não sei se a roda da minha bicicleta atualmente ela suporta o tubeless, tenho que verificar, mas eu tô pensando em fazer o teste. Mas eu uso só no mountain bike eu uso, não troco, e o tubeless é o que eu uso. Só que os pneus de mountain bike tubeless geralmente são consideravelmente mais caros do que os pneus sem ser tubeless. E acredito que no ciclismo de estrada também vai ser desse jeito, né? Então aí tem que ver essa questão de custo-benefício, se vale a pena ou não, mas eu acho que do ponto de vista do que eles propõem a ser, que é um pneu mais leve e resistente a furos que vai te trazer essa tranquilidade, acho que ele funciona. Não vai funcionar como também não funciona no mountain bike, caso, sei lá, você pega um caco de vidro que vai cortar o pneu, ou então um corte lateral, que realmente esse tipo de corte, nenhum pneu é invicto ou imune a furos. Existe sempre a possibilidade de haver um furo ou outro. Acho que é uma coisa interessante e vale a pena avaliar, levando em consideração que resistência de rolagem é basicamente a mesma coisa, o que você vai ter de ganho é realmente peso e menos chance de furar o seu pneu, e o ponto negativo é que ele possivelmente será mais caro. E eu não sei como é que estão os kits de adaptação, se já existem kits de adaptação para você transformar uma roda normal numa roda tubeless. Para o mountain bike isso existe, não fica 100%, mas funciona você pegar uma roda normal que não é tubeless e você botar uma fita que veda o buraco dos raios ali para o líquido não vazar, e você consegue usar a roda com tubeless. Então, se você não tiver uma roda que já seja tubeless, algumas das bicicletas mais novas já vêm com rodas tubeless, então você já pode colocar e pronto, né? Você não precisa trocar, você só teria que comprar o pneu mesmo e a válvula, porque a válvula é diferente. A válvula, como você não tem a câmara de ar, que já vem com a válvula, é uma válvula que tem uma borrachinha, é que nem, não sei se já viram de pneu de carro, tem uma borrachinha, você coloca, enrosca aquela rosquinha do outro lado da válvula, e essa borracha veda e prende. Então, essa avaliação eu estou pensando em testar, ver se vale a pena, ver se realmente
elimina o problema de furos, apesar de que com o Mr. Tuff eu tenho pouquíssimo problema de furos, geralmente eu gasto um pneu inteiro sem ter furo nenhum, porque eu uso sempre o Mr. Tuff, ou fita antifuro, Mr. Tuff é uma marca, enfim. Mas eu quero ver também se isso se repete com o tubeless e vai deixar a bicicleta um pouquinho mais leve. Se você for somar tudo, as duas câmeras de ar, mais os dois Mr. Tuff, se brincar, dá uns 200 e poucos gramas aí, que se der para tirar da bicicleta, fica bom e você tem uma proteção extra contra os furos, que como eu te falei, dependendo do que entra, se for um prego muito grande, alguma coisa assim, nem o Mr. Tuff não segura, já o líquido tem uma chance maior de segurar. Foi isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje, achei interessante abordar um pouco desse assunto do tubeless no ciclismo de estrada, espero que vocês tenham gostado. Tem gente me cobrando o sorteio das meias da Rupp, realmente eu tinha esquecido disso, eu tenho que fazer os sorteios da meia da Rupp, vou fazer, qualquer coisa eu faço numa live, um negócio assim. Vamos ver como é que a gente faz isso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixa aqui seu comentário, dá o like e não deixe de se inscrever no canal. E se você tem experiências com pneus tubeless no ciclismo de estrada, deixa aqui também o seu relato para falar se você gosta ou se você não gosta, o que você achou, se melhorou mesmo, até porque eu fico curioso de saber e imagino que isso vai contribuir também para a galera aqui, como se fosse um fórum aí. Beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço, falou, até amanhã, tchau.